Começando mais um Retratos Podcast. Dessa vez eu vou conversar com um cara que é amigo meu já. Tá fazendo 1 ano dessa amizade, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar a abrir a mente de muita gente que sente muitas dores e tá querendo se livrar dessas dores. Ele é especialista nisso, em alívio de dores, na verdade, tratamento de fato dessas dores para que elas nunca mais aconteçam novamente. Dores musculares, articulares e tudo mais. Ele é fisioterapeuta e um cara de alto nível. Hoje a gente conversa com Marco Hatz. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu estava esperando um momento propício para te chamar. Desde quando começou e tudo mais, o podcast, eu falei, eu vou segurar o momento certo. E por que agora você aqui? Por um simples motivo, porque agora você está entrando numa nova fase de um crescimento muito maior. E é isso que eu quero conversar com você, para contar um pouquinho dessa história sua também. E também trazer muita dica, muito papo pra gente. Então, cara, seja muito bem-vindo e tamo aí. Muito obrigado, Rodolfo. Vai ser um prazer bater um papo com você, poder compartilhar um pouquinho da minha história, do que a gente já pôde fazer juntos também. Então, vai ser muito bacana. Cara, que legal. Fala pra mim, faz quanto tempo que você já trabalha na área? Formado, eu já trabalho há 5 anos. Tá? Ok. Mas eu tive um período durante a faculdade que eu também trabalhei na área da saúde. E isso acabou contribuindo para a minha formação como profissional. Eu trabalhei num lugar que chama Luci Montoro. Sim, conheço. A rede Luci Montoro é uma rede estadual, então é uma unidade pública, então é atendimento do SUS, que faz atendimentos de níveis terciários da área da saúde, então é mais especializado e cuida de pacientes com problemas neurológicos. Então, lesão medular, amputação, AVC, TCE, coisas do tipo. E lá eu entrei em 2016. Entrei na data do meu aniversário. Caramba. Entrei em 25 de abril de 2016. Comecei a trabalhar lá como auxiliar. Então, eu auxiliava os profissionais das áreas. Então, eu trabalhei um período da minha vida profissional lá, no setor de fisioterapia. Então, eu aprendi tudo que os fisioterapeutas faziam lá. Depois, eu trabalhei um período lá dentro com os profissionais de educação física. Aprendi mais um pouco, outra visão. Depois, eu trabalhei com o pessoal da terapia ocupacional, aprendi outra visão. E lá era um centro multidisciplinar. A gente trabalhava com vários setores para atender o mesmo paciente. Então, eu fui começando a entender um pouquinho mais de outras áreas para atender o meu paciente. Na época, eu só auxiliava, então eu não tinha pacientes, eu auxiliava os profissionais. Então, tudo começou a partir daí, o meu jeito de atender. Hoje eu atendo de uma maneira que eu tento entender a pessoa como um todo. Isso é muito difícil, é muito complexo. Eu não falo que eu vou livrar a dor para sempre, mas eu vou fazer a pessoa entender a dor que ela vai ter sempre. Caramba. Entende? Porque eu não vou mudar a pessoa ao nível de torná-la ela analgésica, sem Ok. dor. Mas eu vou conseguir trabalhar com que toda vez que ela sinta aquela dor, ela, opa, o que está acontecendo? O que eu estou repetindo do meu padrão que está trazendo essa dor? Ou seja, então você está falando que muitas vezes uma dor que ela sente pode ser algo de comportamentos que ela carrega. Pode. Vou dar um exemplo meu, eu sou um ser humano. Eu também tenho os meus estresses do dia a dia. Ok. Uma coisa que me deixa injuriado da vida é trânsito. Ok. Eu sou extremamente correto com o trânsito. Então, se a mão eu não posso fazer a conversão na frente dos outros, eu não vou fazer e tento respeitar o máximo possível. E tem 2 trechos que eu faço quando eu vou para casa que todo ser humano da minha cidade que não dirige bem faz esse mesmo erro na hora que eu tô lá. Isso me irrita profundamente. Isso me gera uma sensação de estresse muito alta. Se eu estiver cansado, se eu estiver com fome, se eu estiver esgotado. E, às vezes, aquela situação da pessoa cortar na minha frente me estressa e me ataca o ombro esquerdo. Por quê? Para mim é uma situação indigesta.
situações indigestas geram conflitos emocionais que acabam afetando o estômago e que podem afetar o ombro do Como lado assim? esquerdo. Tem várias conexões fisiológicas e anatômicas que ligam o estômago até o ombro. É mais complexo do que parece. Então, cada conflito que a gente passa do dia a dia pode afetar algum lugar Não, específico. mas só para entender aí, você está falando que algo de um estresse, ou seja, algo psicológico, desencadeou algo no estômago e isso pode refletir no ombro. Isso. É para todo mundo? Não. Ah, não, claro, ok, Entendeu? sim. Ah, todo mundo vai ter esse tipo de problema com essa emoção? Não. Mas eu aprendi a identificar que em mim isso acontece. Pode ser que eu identifico em você algo que te afete, que te derrube, que faça abalar o teu emocional. Caramba, bicho. Vou dar um exemplo para você. Se eu te chamar, Rodolfo, você é um péssimo fisioterapeuta, isso vai te afetar? Não, Por quê? eu não sou fisioterapeuta. Pronto. Mas se eu olhar para você e falar, Rodolfo, você é um péssimo comunicador, isso pode te afetar? Não sei, talvez. Isso pode te gerar alguma insegurança? Pode ser. Se você não estiver preparado 100% firme naquilo que você está pregando Concordo. como visão, sim, isso pode te derrubar. Assim como se você olhar para mim e falar, Hatz, você é um péssimo fisioterapeuta. Se eu não tiver um dia bom e tiver com dúvida dos meus atendimentos, eu posso cair. É todo dia que eu vou estar 100% bem? Não, eu sou um ser humano, posso não ter dormido no dia anterior, posso ter brigado no dia anterior, posso simplesmente estar irritado, as contas podem estar meio desequilibradas, coisas acontecem. Sim. E a gente não consegue dominar tudo isso. A gente consegue ter o controle ali de situações específicas e entender, olha, eu sou uma pessoa que toda vez que falta dinheiro, fico irritado, fico inseguro, ataca tal problema. Então eu sei que se eu organizar as minhas finanças, não vai atacar, eu não vou ficar com dor. Então, pensando tudo isso na parte emocional. Sou psicólogo? Não. Mas eu estudo o corpo humano, eu estudo o ser humano, eu estudo o comportamento do ser humano. Então, isso a gente está falando de uma esfera de tratamento, que é entender como que a pessoa está inserida naquele ambiente, vai desequilibrá-la de alguma maneira e gerar dor nela. Isso é um aspecto. Outro aspecto é o aspecto físico, 100% físico. Músculo fraco e músculo forte, movimentações desordenadas entre articulações podem gerar dor também. Então, esse é outro aspecto da dor. Pode gerar desequilíbrios e acabar cometendo dor e incômodo para a pessoa. Caramba, bicho. Eu sei um pouco disso, porque você já cuida de mim e acabou já me explicando algumas coisas sobre isso. Mas é muito louco porque assim, a maioria das pessoas acham que, eu tô com dor, sei lá, no quadril, o meu problema é especificamente no quadril. E às vezes não. É o que você estava me explicando. Igual outro dia você estava me explicando que eu estava com dor no joelho e você veio fazer a liberação na minha barriga. Legal? Conta mais ou menos isso pra gente. Como assim? Legal. Pensa comigo assim, tudo no nosso corpo é interconectado, tá? E vamos imaginar que é um prédio. Cada andar, ele responde a um determinado setor. Quando a gente fala da região lombar, a gente tem que pensar que essa região das vértebras lombares vão sair pares específicos de nervos que vão inervar regiões específicas e músculos específicos e órgãos específicos do nosso corpo. Então, se eu tenho um problema entre a lombar, a L1 e a L5, que são as 5 vértebras lombares, pode ter um problema não só neural, de dor, mas você pode ter um intestino que fica mais lento, um intestino que fica mais rápido, então uma diarreia, quando o intestino está mais rápido, e a prisão de ventre, quando o intestino está mais lento. E isso também pode gerar dor específica. Você não tem, estou com dor na alça do intestino. Não, a gente não tem esse tipo de dor. A gente sente uma cólica, a gente pode sentir uma dor na lombar,
a gente pode sentir uma dor no joelho, porque eles compartilham de informações do mesmo receptor ali da lombar. Então, Caramba. pode ser que, às vezes, um problema físico do joelho pode interferir lá em cima, na região do intestino, na região da lombar, na região visceral, como vice-versa. Como que eu faço para poder arrumar isso? Identificando, testando, pondo a mão no cliente, no paciente. E, de fato, tentando entender ele. Não é só simplesmente chegar. Minha consulta é uma das consultas mais demoradas que tem. Cara, sua consulta é surreal, cara. Eu nunca vi nada nesse sentido. Às vezes eu separo 4, 5 horas para fazer uma consulta. A primeira vez que você fez a consulta comigo, a gente ficou na consulta literalmente, acho que 3 horas. Para quem ainda não entende sobre isso, para quem nunca passou por um fisioterapeuta, ou melhor, para quem às vezes até já passou, mas não faz ideia da sua forma de trabalho, conta um pouquinho pra gente como que funciona essa primeira consulta sua e como que funciona essa anamnese que você faz toda nessa consulta. Legal. Vou te dar um exemplo fácil para identificar antes. Por que demora tanto a minha primeira consulta, a minha anamnese? Vem aqui só pertinho do microfone, vai lá. Isso, vem mais pra cá um pouquinho. Isso, aí vai lá. Você já me conhece há 1 ano, Sim. correto? Quanto que você conhece de mim? Conheço bastante coisa, Mas ainda pouco, perto do que arranhou você é. o pontinho do iceberg. Exato. Mas a gente já conversou quantas horas? Nossa, muitas e muitas. Já te ajudei até a fazer mudança. Sim, exatamente. Então, assim, por mais que a gente converse com as pessoas, por mais que a gente dê tempo para poder ter uma relação de troca de informações, a gente nunca vai conhecer o ser humano por completo. Sempre vai ter alguma coisinha que está escondida bem lá no fundo, que às vezes a pessoa mesma esconde. Exato. E o meu trabalho é tentar entender na conversa o que está acontecendo. Às vezes ela não contou para mim que caiu, mas eu vou ter que olhar, tem um ralado. Até porque eu acredito que, como você está me falando isso, eu já estou imaginando aqui outras cenas, nem tudo é dor por trauma. Não. Na maioria das vezes não. O pessoal vive falando, durmo de mau jeito. Durmo de mau jeito, acordo com dor. Aí eu falo assim, tem um jeito certo para dormir? E não tem jeito certo para dormir? O jeito que você dorme a noite inteira. Você descansa. Não existe um padrão. Quem fala, tem padrão. A primeira pessoa que rotula as coisas, já, para mim, já não tem muito Não, poder de escolha, de agora eu informação. buguei, calma aí. Mas e, por exemplo, se eu dormir em cima do braço, sei lá. Se você dorme bem, dormiu a vida toda assim, por que eu vou colocar você para dormir diferente? Às vezes no ventre da sua mãe você dormir desse jeito. Ok. A não ser, então, que seja algo que, sei lá, nesse dia eu dormi errado ou não também. Não. Por que dormir errado? Às vezes você pode ter tido Uma alguma posição discussão. errada ou não. Você pode ter tido uma discussão no dia anterior, ter ficado magoado com a pessoa, raiva, rancor, ódio, qualquer sentimento. Dormiu, aquela sensação gerou uma tensão e essa tensão subiu para o lugar que a gente está reclamando. Na maioria das vezes, torcicolo. Caramba! Muitas das vezes a pessoa vem no consultório, isso a gente vai chegar, como que eu Então faço aquela toda a história anamnese? assim, por exemplo, travesseiro errado, tipo, meu travesseiro tá mais alto, mais baixo, sei lá. Muito difícil, muito, 1%. Ô, louco. Papo de vendedor de colchão, desculpa. Caramba! Vai ter gente que vai, tudo bem, vai ter problema com colchão? Vai. Vai ter gente que vai ter problema com travesseiro? Vai. Não estou negando a Não tá existência descartando disso. 100%. Mas na maioria das vezes a pessoa ela vai lá, ela, em vez de se tratar, vai lá e compra um colchão novo de 10 mil reais. Aí vai lá e compra um travesseiro com um magneto, com um massageador, e não resolve o problema. Vai continuar reclamando do pescoço, da coluna. Só que aí ela não pratica atividade física, ela come errado, ela não dorme, toma álcool todo dia. Não tem milagre. Você está entendendo? Então, na maioria das vezes, eu brinco que eu sou conhecido como a luz no final do túnel. Tem várias clientes minhas que já falaram, você é a luz no final do túnel. Quando nada mais dá certo, chama o Hearts. Eu sou conhecido por ser a última esperança ali dos
dos meus pacientes quando eles chegam até mim. Porque às vezes eles vêm já com desesperança. Já passaram com dezenas de outros profissionais. Às vezes sabe mais de anatomia da própria doença do que eu. Chega já com 3, 4 exames. Chega falando que já passou em 4, 5 médicos, 10 fisioterapeutas diferentes. Tem técnicas que eles passam para mim que nem eu conheço. Caramba. Eu não sou detentor de todo o conhecimento do mundo. Sim, claro. Tanto que eu aprendo muito mais com os meus pacientes do que vice-versa. Então, quando os pacientes chegam para mim, eu preciso escutar eles, porque muita gente já parou para atender, mas não para entender. Atender é diferente de parar e entender o que está acontecendo. Tanto que a minha sala, você já pôde compartilhar comigo, fechada, eu preciso estar focado. Posso abrir no meu telefone, ali deve ter umas 700 mensagens para responder. Nem sempre eu respondo na hora, porque às vezes eu estou no meio de uma consulta que está na 3ª, 4ª hora e eu preciso continuar dando atenção. Exato. Porque às vezes falta isso aqui para eu poder mudar a vida da pessoa e aí ninguém chegou nesse aqui ainda. Eu estou aqui, eu não vou parar para ler uma mensagem, porque às vezes isso aqui faz eu mudar a vida de uma pessoa. Exato. Por isso que tem muita gente aí que eu estou devendo mensagem. Mas não me julguem, eu faço por bem. Se ele tá te devendo mensagem, se liga, aguenta, que vai chegar essa resposta. Fica tranquilo, vai chegar essa resposta, vai dar tudo certo. E não se preocupa, tá? Que ele faz isso com todo mundo, é normal. Até com a minha namorada. A agenda do homem é lotada. Então segura que isso aí é normal. Mas, cara, você estava falando sobre a sua anamnese e a forma que você atende, eu nunca vi os tipos de testes de força, de amplitude de movimentos que você faz e tudo mais. Eu sei que, com certeza, outros profissionais também devem fazer, mas a forma com que você junta tudo isso, eu achei muito legal. Como que funciona um pouquinho desse método de trabalho? Vamos lá. O que eu faço de teste é a coisa mais básica que existe na área da fisioterapia. É teste de força muscular e teste de amplitude de movimentação. Não tem segredo nenhum. É que nem você pegar uma câmera, abrir, ligar, apontar e clicar. Tirou a foto. Isso é básico para fotografia. Ok. Para físio, isso é básico. Testar músculo a gente aprende em semiotécnica, que é o nome da matéria. A gente tem 2 semestres de matéria, e isso logo no começo da faculdade. Então a gente faz anatomia, entende como é que funciona o corpo, entende como é que são os músculos e aprende a testar a força desses músculos. Ponto. Só que qual que é o problema? Quando a gente está na graduação, é tudo muito bonito, é tudo muito belo. Quando a gente começa a ir crescendo dentro da graduação, a gente começa a ver outras áreas, a gente começa a ver outros aspectos, começa a ver as doenças, começa a ver os problemas e esquece de fazer o básico. Quero fazer a técnica tal que eu aprendi com fulano, que eu estudei na pós, por causa de tal problema, mas esquece de testar. Esquece de fazer um teste de força. Esquece de ver se o músculo está fraco. Esquece de corrigir o básico. Porque está muito ansioso de querer resolver um problema, de fazer o melhor. Esquece do básico. Às vezes, nossa, comprei a melhor câmera, estou com o melhor ângulo, a melhor luz, esqueci de carregar a bateria. Esquece o básico. Caramba. Você está entendendo? Então, isso é um problema do fisioterapeuta no geral. Falo pela minha classe. Os fisioterapeutas que estiverem me ouvindo podem ficar bravos, porque eu sei que pouquíssimos testam. Vão testar escalas, vão fazer... Tudo bem. Entendo que todo mundo está fazendo o seu melhor, do jeito que dá, com que dá, da forma que dá. Mas tem testes que são simples, fácil, objetivo e que dá resultado.
eu testo. Então eu vejo, o músculo está fraco em relação aos outros músculos do corpo da pessoa? Ponto. Levanta. Preciso fortalecer então esse músculo. Tá? Vou dar um exemplo que eu sempre dou, básico do nosso dia a dia. Pensa numa família. Tá? Marido, esposa, e vamos colocar 3 filhos nessa jogada? Ok. Os 3 filhos ali, cada um com 9, 10, 11 anos. Ok. Todo mundo ali Família foi rápida aí. já foi escadinha já. Né? Pensa comigo. Nessa família, se não tiver bem estruturado, a maioria das coisas de limpeza, infelizmente, vai sobrar para quem fazer. Ok. Sim. Tem os papéis que são bem determinados. Infelizmente. Padrões. Mas, se a gente dividir as funções e cada um lavar seu prato, cada um lavar sua louça, cada um arrumar seu quarto, cada um cuidar das suas coisas, tira a sobrecarga de todo mundo dentro da casa. Se todo mundo fazer uma tarefa dentro de casa, arruma mais rápido, limpa mais rápido, cuida mais rápido. E não sobe uma pessoa só. Concordo. Entende? Então eu dei um exemplo de família porque é fácil. Todo mundo, na maioria das vezes, tem uma família. Ou entende o exemplo. Ou entende o exemplo. Vai ter outras famílias de outro jeito, me entendam que é só um exemplo. Então, no nosso corpo é a mesma coisa. Se você tem um conjunto de músculos, no ombro são 21 músculos mais ou menos que faz todas as movimentações que são necessárias do ombro. Só no ombro? Só no ombro. Ô, louco. É que a gente pensa em ombro só como deltoide, que é o que a gente mais vê na parte estética do músculo. Mas tem músculos profundos que fazem a conexão de uma articulação com a outra. Tem músculos que saem do ombro para ir para o braço. Tem músculos que saem do ombro para ir para as costas. A gente tem um músculo que faz movimentação do braço, então a gente está falando de ombro, mas que começa lá na região do quadril. Caramba. Então, às vezes, um problema lá no quadril pode gerar um problema no ombro e vice-versa. Então, é esse que é o legal da coisa. Se você sabe identificar, você sabe de onde que está vindo. E você sabe como arrumar e como tratar. Ou seja, esses testes básicos nesse momento faz total diferença. Faz total diferença. Porque se você não tem um norte, você pega e testa todos os músculos do corpo. Porque nós somos uma coisa só. Vou dar o exemplo seu. Você veio para mim com um problema de joelho. Sim. Eu não posso tratar o joelho do Rodolfo. Preciso tratar o Rodolfo como um todo. O Rodolfo não tem só os músculos que fazem a movimentação do joelho. Tem outros músculos. Então você está lá numa rotina de fotografia. Então tem que carregar uma câmera pesada. Tem que carregar por muito tempo. Posição desconfortável. Você precisa ter força, você precisa carregar as coisas. Isso pode gerar sobrecarga em outras articulações, porque se as musculaturas do teu braço não estiver forte, você vai acabar compensando com o quadril, vai acabar compensando com o joelho, vai acabar compensando com outra articulação. Exatamente. Então começamos. Identificamos se o músculo está fraco ou se o músculo está forte. Tá? É uma escala padronizada mundialmente. Chama MRC. E ela é de fácil aplicação. É esse que é o problema. O profissional, quando acha que está fácil, não dá valor. Tem que ter uma escala difícil, que só ele sabe fazer, que só ele sabe replicar. Não. Tem que ser o mais amplo possível. Ou seja, volta naquela história, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa Ou, ser no dito. caso, utilizado, né? Utilizado, porque é de fácil acesso, é de graça, ninguém cobra por isso e é ensinado na faculdade. Sim. Eu utilizo o MRC para tudo. O MRC vem de uma sigla inglesa que chama Medical Research Council, que é o Conselho de Medicina de Pesquisa. Conselho de Pesquisa Médica. E eles graduam a força de 0 a 5. 0 é o pior, 5 é o melhor. 0 não tem atividade motora nenhuma e 5 você ganha de uma grande resistência. Ela é uma escala quanti-qualitativa. É quantitativa porque de 0 até 3 é igual para todo mundo no planeta Terra. Por quê? A única variável é a força da gravidade, que é igual para todo mundo. Ok. Tá? 4 e 5 é qualitativa. Porque o 4 a gente está falando que a pessoa ganha de uma pequena resistência e 5 ganha de uma grande resistência.
Só que o que é pequena resistência para mim pode ser uma grande resistência para outra pessoa. Aí não tem uma quantidade específica. Se a gente quiser entender... Até porque o mesmo indivíduo, ele pode ter essa diferença de força e tudo mais, dependendo do tempo de treino, ou seja, desenvolver maior força e a resistência fica maior também. Força é um pouquinho diferente de resistência. Mas para ficar mais fácil a resposta, pode ter grau 5 de força de um lado e grau 5 de força do outro. Mas esse lado pode levantar 15 quilos e esse 14. E tem diferença. Entende? Então, se a gente quer saber com mais precisão ainda, é um atleta de alto rendimento que está na reabilitação por conta de dor. É um exemplo bem específico. Aí nós usamos outra escala. Porque já está num outro patamar. Pessoas normais. Nós, normais. Todos nós somos normais. Quem é atleta de alto rendimento está lá em cima. Até porque até o nível de resistência à dor e tudo mais da pessoa é totalmente diferente, né? Não é que o nível de resistência à dor é diferente, mas o comprometimento com a missão, no final das contas, é muito maior. Você está num esporte. Qual que é o prêmio máximo do esporte? Primeiro lugar ali. Do quê? Ué, do esporte? Da medalha olímpica? Ah, ok. A medalha olímpica é o topo do topo do topo É do que tem atleta. esporte que não tem Olimpíada. Exato. Mas aí tem o melhor daquele esporte em si, daquela classificação. Mas quando a gente está praticando o esporte, tem os topos. No futebol é Copa do Mundo. Exato. Ganha até das Olimpíadas. Mas de outros esportes, medalha olímpica de ouro é o top do top. Fórmula 1 no automobilismo. Exato. O Mr. Olímpia no fisiculturismo. Exatamente. Então, cada um tem o seu lugar. Mas isso é para poucos. Nós somos pessoas normais. Não tem nada de especial. A gente tem que entender isso, que infelizmente, se a gente quer ser fora da curva, comer. Não tem que ficar furando alimentação. Tem que comer certo. Ah, eu vou ter um dia de lixo. Não, você não é atleta. Entenda que você é gente, pessoa normal. Ah, vou ficar um dia sem treinar. Não, o atleta não deixa de treinar. O atleta só deixa de treinar o dia que lesionou. Caramba. Por quê? Se não está treinando, tá prevenindo. Se não está prevenindo, está treinando. Nossa. Isso aí os meus companheiros educadores físicos podem confirmar. Atleta não reclama. Atleta dá resultado. Caramba. Nós voltamos para as pessoas normais. Nós reclamamos, porque nós Sim. somos normais. E eu adoro as pessoas que reclamam. Eu adoro. Porque ninguém escuta. É verdade. Ah, mais um para reclamar. Ai, nossa, dor de cabeça. Não, eu gosto. Conta para mim. Conta para mim que ninguém quer te escutar. E eu quero. Mas aí, como fazer isso vir e virar realmente um tratamento de fato para um fisioterapeuta? Legal. Demorou. Porque beleza, só para te cortar, mas só para você entender aonde eu quero chegar. O que você está me falando para mim, e eu tenho certeza que não sou só eu que vou te falar isso, deve ter mais gente prestando atenção nisso e talvez pensando a mesma coisa, ele soa muito poético. Mas e aí? E na prática? Como que eu faço acontecer? Porque assim, do mesmo jeito... Eu vou te colocar na parede agora, tá? Não, pode pôr. Do mesmo jeito que é algo emocional, por exemplo, muitas vezes, eu posso virar para a pessoa e falar assim, agora você sai daqui e procura um psicólogo e ok. Até que ponto isso realmente vai virar uma sentença para a pessoa de passar o resto da vida com isso? Ou isso realmente pode ser transferido em um tratamento que vai beneficiar a pessoa de fato ali, de forma muscular e tudo mais? Vamos separar por partes, então. Ok. Tá? Quando eu vou identificar as coisas que estão incomodando a pessoa. Estou com dor no ombro. Tá?
estou com dor no ombro e estou com dor para pegar algum objeto. Então, a Ok. gente tem uma dor num lugar e uma função específica. Só que a pessoa trabalha pegando objetos aqui o dia todo. Ou seja, vamos usar o exemplo, o meu caso, que cheguei um tempo atrás com dor com você lá, por conta de ombro também, e era a posição da câmera. Isso. Então, de ficar aqui segurando a câmera. Consegue mudar? Não, é o meu trabalho, eu preciso disso. Então, consigo te adaptar, consigo deixar teu braço mais forte para poder carregar, consigo deixar teu braço mais resistente para não cansar. A gente consegue achar algum objeto que faça a sustentação do peso parcial? Ok. A gente consegue dar ferramentas. Esse é o meu papel. Meu papel não é resolver. Meu papel não é resolver. Ok. Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu dou as chaves para a pessoa resolver o problema. Eu dou os caminhos que ela não está enxergando e dou opções para ela, e ela que escolhe. Então, vamos lá. Tem gente que vai para mim para fazer a avaliação física, a análise de movimento. Então, chega porque, nossa, ouviu falar, foi indicação. Então, eu vou analisar e vou demonstrar. Ó, tem isso, isso e isso que você pode fazer. Tem pessoas, tem clientes que vêm para mim para fazer liberação miofascial, que é uma técnica da fisioterapia. Tem pessoas que vêm por isso e quer fazer isso. E eu explico, olha, tem isso, isso e isso. Você quer fazer? Tudo bem. Não, eu quero, gosto, vim por causa disso, escutei que você é bom nisso, quero testar. Tudo bem. Explico, olha, se eu não resolver em tantas sessões o teu problema, a gente vai ter que investigar de outra forma. Tem pessoas que vêm para mim somente pela fisioterapia clássica, porque não sabe ainda o que quer. É que nem um ensaio fotográfico. Ah, eu quero tirar foto com o Rodolfo. Ah, eu quero tirar foto com o Rodolfo, porque falaram para mim que o Rodolfo é bom. Mas qual que é o estilo de foto que você quer tirar? Ah, eu quero tirar foto da natureza. Não, mas não é o estilo de foto que o Rodolfo faz. Não, mas eu quero que o Rodolfo faça. Dá certo? Não. O que eu preciso mostrar para a pessoa é: eu posso fornecer o caminho para ela entender. Eu vou dar um exemplo mais fácil ainda. Eu atendo um público que fica na faixa etária entre os 40 para cima. O céu é o limite. Pessoas com mais de 40 anos são de outra geração, totalmente diferente da geração que está vendo a gente. Na maioria das vezes, as pessoas que vão ver esse podcast são os filhos dessa geração. Mas eu tenho certeza que as suas clientes, pacientes, elas vão ver também, que elas gostam demais de você, eu tenho certeza disso. E eu gosto demais delas também, delas e deles. É uma outra geração. É difícil a gente ouvir os nossos pais, na maioria das vezes, porque a gente quer se impor. A gente quer mostrar que a gente também é autossuficiente, que a gente também é adulto. Isso pensando como filhos. Mas se eu pensar como profissional, eu preciso entender que são de outra geração. Nessa geração, dificilmente se fazia exercício físico para prevenção. Por quê? O foco e o alvo era construir uma família e manter essa família. Então, naquela geração, o papel da mulher era cuidar dos filhos. Não tinha estudo. Dificilmente as mulheres tinham estudo nessa época. O marido era o provedor, trabalhava e sustentava. Então, esse era o papel da família naquela geração. Como é que eu vou falar para essa mulher aqui e para esse homem: olha, você tem que fazer exercício todo dia. Você tem que comer tantas gramas de proteína por dia. Você tem que buscar um psicólogo. Você tem que buscar um nutricionista. Você tem que fazer atividade física regular. É outra geração. Difícil entrar. Porque tudo vê como custo, não vê como investimento. Ok. Então, se a gente for entender, essa geração precisa ter outros meios para abordar. Não adianta só a gente usar as palavras que a gente usa no nosso dia a dia para nossa geração.
Traduzindo, essa é uma geração que ela só vai procurar realmente na hora que tá doendo e é isso. E eu quero resolver agora, diminuir minha dor agora, e mais pra frente eu vejo. Se quebrar de novo. Falando em resolver agora, eu não falei isso com você ainda, então aproveita. Já segue o podcast, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui também. Se você é cliente / paciente daqui do nosso amigo, do nosso fisioterapeuta do Hats, já comenta aí, manda um beijo, manda um abraço, fala que vai fazer um bolo de fubá para ele, que eu sei que acontece isso. Você sabe que fisioterapeuta não tem 13º, né? Né? Então, já faz tudo isso, já manda para amiga, para o amigo também esse podcast, que eu tenho certeza que vai abrir muito somente em relação às dores que você sente. Então já faz isso agora, já se inscreve aí que eu não tinha pedido ainda. E agora vamos voltar para a conversa para entender mais sobre isso. Desculpa te cortar que eu tive que pegar esse gancho. Fique em paz. Então, a gente está falando do pessoal dos 40 anos. Sim. Tá? Que é uma outra geração. Mais para trás ainda tem outra geração. Que são os pais desses de 40. Que eu também atendo. Que pensa mais diferente ainda. Depois tem o pessoal lá dos 70, 80. Que pensa mais diferente ainda. Então, é saber ouvir e entender o padrão de cada geração. A nossa geração aprendeu a mexer na internet. A geração mais nova já nasceu na internet. Nós temos um ritmo de pensamento, nós temos o nosso ritmo de traumas específicos, seja físico, seja emocional, seja espiritual. O pessoal da geração mais nova tem um pensamento, o pessoal da geração anterior tem outro pensamento, o pessoal da geração anterior a eles tem outro pensamento. Não adianta eu colocar o pessoal que tem 80 anos para entrar em conflito com o pessoal de 20, de 15. Nunca vai bater. Só que hoje o pessoal não tem mais o limiar de percepção de diferença. E eu penso diferente de você, e nem por isso eu te odeio. Exato. Eu só penso diferente. Antigamente a gente brigava por time de futebol. Ainda tem uma galera assim ainda. Mas hoje em dia virou política. Sim. Virou religião. Tudo virou motivo de apontamento. Porque está todo mundo desapontado. Então eu preciso criticar outra pessoa para me autoafirmar. Ah, eu não gosto de pera. Você gosta de pera? Sim. Pode ser que isso vire um motivo de briga entre nós. Sim. Só que isso acaba deixando a gente mais intolerante. O meu serviço, o meu trabalho é conseguir conciliar todo esse tipo de tratamento dessa pessoa. Porque, às vezes, o problema dela na rotina que está gerando a dor é um problema com o neto. Ou um problema com o filho. Que o filho está tendo problema com o filho dele. Caramba. Então, é só eu saber organizar esse caminho dessa família. Mas em paralelo a isso, porque aí você, basicamente, você descobre numa conversa. Tudo bem? Mas e aí? E a partir desse momento? Resolveu, acabou, manda embora? Não. Por quê? Resolveu um problema. Se eu resolver isso acabou, cara, tem que me levar para a NASA e me estudar. Porque acabou com os problemas da pessoa? Não, sempre vai ter problema novo. Não, ok. Mas, vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, você está fazendo mais o papel de um psicólogo do que do fisioterapeuta aí. É isso mesmo? Não. Aonde isso ele vai se encontrar, vamos falar assim. Então vamos falar assim. Eu vou usar um exemplo que eu dou para os meus clientes. Eu atendo em pequenas esferas. Porque senão, quem está assistindo que ainda não te conhece pode falar assim, mas ele está falando de psicologia, eu vou procurar um psicólogo e eu vou sair sem dor no joelho. Vamos lá. Eu trabalho em pequenas esferas. Para cada um dos meus clientes, para eu demonstrar o quão expandido pode ficar esse conhecimento. E tem pessoas que nunca vão alcançar esse conhecimento e essa maturidade de conhecimento. A primeira parte,
o mais fácil do tratamento é a parte física. Então, identifiquei, tem músculo fraco? Tem músculo forte? Tem movimento que está mexendo mais ou menos do que deveria? Corrijo isso com exercício. Corrijo isso com técnicas de fisioterapia. Corrijo isso com eletroestimulação. Corrijo isso com coisas físicas. Corrigir e a dor sumiu, ótimo. A gente sabe que a dor era de aspecto físico, era sobrecarga. Ok. Corrigimos isso, a parte física, e a dor persiste, igual, um pouco abaixo só, diminuiu só um pouquinho. A gente vai expandir esse conhecimento que era físico somente, que a dor era somente física, o problema era somente físico, para uma outra esfera. Essa esfera é um pouco mais expandida, e aqui começa a ficar mais complicado. Aqui entra toda essa parte psicológica que eu falei. Perfeito. Os conflitos psicológicos com dores específicas do nosso corpo. Aqui eu ensino o cliente a identificar que isso tem relação. Quebro essas crenças, porque se eu falar para um pessoal de 40 anos para cima que precisa buscar psicólogo, automaticamente acha, pelo preconceito, Sim. que é doido. Sim. E acha. Porque sim. foram ensinados a achar que buscar psicólogo é colocar um título na testa de sou doido. Não é. É conhecimento. Então não é todos que vão sair do estágio 1 para o estágio 2. É difícil você convencer a pessoa. Chegou aqui, eu convenci, psicólogo. Aí vai para o profissional de psicologia. Até então eu estou sendo terapeuta, fisioterapeuta. Eu ajudo a pessoa a entender. Não vou resolver. Ou seja, no seu caso, você se especializou para entender um pouco mais fora da sua bolha também. Isso. Agora você conseguiu responder a minha pergunta. Porque assim, por mais que eu te conheça e conheço tudo isso, tava ficando essa brecha ainda que eu falei, cara, mas tá tendo um conflito do que ele é, a forma que ele faz. E agora você conseguiu responder para mim e agora faz sentido. Então assim, não é que você exclui toda a parte de fisioterapia. Não. É que paralelo a isso, com o seu conhecimento, você também já vai observando detalhes além do que apenas o muscular ali. É isso? Isso, porque nem tudo é preto no branco. Ok. Então, identifiquei, tratei, corrigi toda a parte muscular. A pessoa não melhorou e ela não aceitou que é psicológico, eu vou sempre estar tentando estancar alguma coisa ali, que nunca vai resolver, enquanto ela não identificar e entender que essa parte é psicológica. Quais são os problemas mais comuns Físicos, que você acaba pegando, né? Lógico. dor no ombro, dor na coluna, dor no quadril e dor no joelho. É o kit. É o kit. Quem tem dor no joelho vai ter dor no quadril, quem tem dor no quadril vai ter dor na lombar, quem tem dor na lombar tem dor no ombro, e vai indo. E vai indo. É o combo. É o combo. É que nem quando você não faz manutenção no carro. Deu um problema no amortecedor, você não arrumou, a suspensão vai embora. Não trocou o óleo, o motor Tem trava. gente que fala que dor no joelho é pro resto da vida. Existe isso mesmo? Que tipo, estourou o joelho uma vez, acabou, não tem mais qualidade de vida. O corpo ele tem capacidade de se regenerar. Tem, a gente regenera a célula todo dia. Só que se você não tirar o fator que está desgastando, inflamando ou machucando o próprio corpo, Ou seja, novamente, comportamental. comportamental. Então, a gente corrigiu todos no primeiro aspecto. Trouxe para normalidade. Então, por isso que eu identifico. Identifico, quantifico, padronizo e mostro. Ó, você está encaixado nesse padrão. Tiver fora aqui, a gente vai trazer para normalidade. Trouxemos para normalidade, a gente espera para ver qual que é a reação do corpo. Não é passe de mágica. Ok, claro. Preciso esperar o corpo entender. Ficou 10, 20, 30 anos nessa movimentação. Coloco para normalidade, é estranho. É que nem a pessoa que passou a vida inteira de barba, fazer a barba. A pessoa inteira ficou a vida toda com o cabelo comprido, raspa. Demora um tempo para aceitar, para entender.
Então, nada é muito rápido. Pelo contrário, quando eu falo para o cliente, na maioria das vezes, é longo prazo. O tempo médio de atendimento comigo é 1 ano. Caramba. Mas é 1 ano para começar a entender que aquilo é para a vida toda. Eu vou dar um exemplo assim. A gente vai voltar para as esferas. Você tem carro? Sim. Qual que é o carro já que você tem de número? Desde quando você fez 18 anos? Esse é o quinto ou carro. sexto. Desde o primeiro você faz manutenção? Sim. Por quê? Porque senão eu fico na mão. Pronto. Se você não fizer manutenção no seu corpo, você fica na mão também. Esse é o ponto. Você vai ter que sempre fazer manutenção. Só que é o único problema do nosso corpo em relação ao carro que você não consegue comprar um corpo do ano. Isso é verdade. Sempre vai piorando. Sempre. Porque você sempre está envelhecendo. Você pode fazer o máximo possível, você pode comer o melhor possível, você pode fazer exercício 2 vezes por dia, você pode ter os melhores profissionais. Você vai estar envelhecendo. E isso é natural. A contagem é regressiva, né? E tem gente que nunca vai aceitar. Caramba. Não vai aceitar que está envelhecendo. Não vai aceitar que é um processo natural. Cara, mas pensando nisso, eu consigo de fato, então, por exemplo, nesse caso, de uma pessoa que você tá lá, com seus 50 anos, 55 anos, aprontou, entre aspas, ou teve um trabalho que não favoreceu o joelho, vamos pegar o joelho como exemplo, eu consigo realmente cuidar dessa pessoa ainda, dependendo do tipo de trauma que ela teve, ou não? Não é nem tipo de trauma, né? Porque aí eu já tô falando em algo talvez até mais grave mesmo. Mas sei lá, ela tem essa dorzinha crônica aí já faz uns 3, 4 anos no joelho. Pode dar jeito ainda? Pode. Porque tem gente que fala assim, não, isso aí eu tenho, faz 3, 4 anos. E isso aí não tem mais jeito, não. Vamos lá. A gente pode resolver o problema? Pode. Com qual técnica? Qualquer uma das técnicas que tem na fisioterapia. Exercício, eletroestimulação, ultrassom, laser, LED, agulhamento, Qual você mais acupuntura. gosta? Exercício. Eu gosto de puxar ferro. Eu gosto. Gosto de mostrar para o meu cliente que tem 60, 70 anos que dá para fazer um exercício fácil com 40, 50 quilos. Caramba. Que é, às vezes, aquele cliente que passou na mão de outros profissionais que tinham medo de fazer a progressão de carga e fazia sempre lá com 2 quilinhos, 1 quilinho. Eu gosto porque eu entendo. Sim. E eu entendo, eu aplico. E sempre no cuidado. Até porque se precisa fortalecer a musculatura e tudo mais, é peso que precisa, né? Exatamente. Cara. Dá pra gente fortalecer de outro jeito? Dá, dependendo do grau de falta de força, dá pra gente começar com uma eletroestimulação para associar. Ok. Às vezes a pessoa está com a musculatura tão fraca que ela perdeu a capacidade de lembrar como que faz aquele De movimento. fazer a contração. E o cérebro não tem mais aquela área de representação lá no cérebro Caramba. tão bem ativada. Tá lá, mas está mais inativa. É aquela história que a pessoa sofreu um acidente, ficou 6 meses de cama e tem que reaprender a andar. Também. Então, vamos lá. Vamos colocar um quadro clássico. Condromalácia. Ok. Esse você conhece bem. Tá? Tenho em casa. Grau 3. A condromalácia, um nome difícil, dá medo, extremamente diferente. Condromalácia vem de desgaste da articulação do joelho. Desgaste da cartilagem que fica entre a patela, que para os meus antigos clientes é a rótula do joelho. É a mesma coisa? Mesma coisa. Eu achava que fosse coisa diferente. Quem conhece como rótula é meu cliente. Quem conhece como patela ainda vai ser meu cliente. Por quê? Porque quem conhece como rótula são clientes mais antigos de idade. Agora aquela parte que corta no podcast para não complicar a vida do host.
Entendi. É tipo quem fala que conhece datilografia, né? Sim. Cara, mas de verdade, eu não sabia que tinha essa diferença. De nomenclatura, claro, nomenclatura só. vai mudando, né? Que nem escápula. Escápula antes também tinha outro nome que era omoplata. É a mesma coisa também? Mesma coisa. Vai mudando. O que mais que mudou de nome? Que agora, que pra mim, ainda eram os mesmos nomes. A fíbula Ok. era perônio. Isso aí não é elemento da tabela periódica? Caramba. Geralmente muda o nome quando antigamente o nome era de alguma pessoa. Ah. Houve uma mudança, isso eu não posso te afirmar com 100% de precisão quando, nem Ok. porquê, nem quando. Mas na época que eu já estava na faculdade, eu tive essa mesma dúvida. Por quê? E um dos meus professores explicou que Puxa um pouquinho, só puxa um pouquinho. Pra frente, cá. Isso. Pra cá? Isso. A naturalidade é ir tirando as homenagens e colocando nomes mais neutros. Ah. Porque senão todo osso, todo músculo, todo vai ter nome específico de alguém que estudou, que fez Ok. o aperfeiçoamento. Então, foi naturalizando essa padronização com nomes específicos agora. Mas basicamente não, literalmente as mesmas coisas. Cara, isso eu não imaginava. Isso é novidade pra mim. Então, se a gente voltar lá para a condromalácia, que é o desgaste da cartilagem Da rótula. da rótula, em relação ao côndilo ali do fêmur, que é o osso da perna, a gente tem esse desgaste. Esse desgaste ele pode ser mais acelerado, se forem pessoas mais jovens, ou pode ser o desgaste natural. Se eu pegar lá um exame de ressonância magnética de uma pessoa de 50 a 60 anos e tem esse desgaste, natural. Eu sempre Ok. brinco com todo cliente que está dentro da clínica, todo cliente que passa por mim no instituto. Eu falo, se você tem um exame, você tem mais de 50 anos e tiver algum desgaste, é natural. Foi você que me falou isso também, desculpa te cortar, mas você que me falou isso também até sobre coluna. Que às vezes Isso. faz lá um exame e tudo mais, chega lá e você tem um problema de coluna e tudo É que vem mais. um nome super difícil, diferente, que você nunca viu, você acha que é uma sentença de morte? É. Osteófito marginal. Não, você acha que você vai morrer? Bico de papagaio. Natural. É que nem eu falo para todo cliente que entra no instituto. Se você tem um desgaste na coluna, no quadril, no joelho, ótimo, é sinal que você está vivo. É sinal que você está vivo. Seria estranho se você fizesse um exame e não tivesse nenhum desgaste. Nenhum desgaste. É Você- correto eu, com um desgaste no joelho, eu parar de treinar perna, por exemplo, porque eu tenho desgaste no joelho? Eu nunca aconselho parar. Porque tem gente que fala assim, não, você tem que parar, dar um tempo aí pra recuperar bem isso, Eu aconselho a readequar. Tem que mudar o comportamento. conversar com o professor de educação física que está montando o treino e tentar entender junto com ele o volume e a intensidade do teu treino. Ok. Tá gastando muito mais, tá muito mais forte do que você aguenta, do que teu corpo aguenta, do que tua rotina aguenta. Dá para adequar? Beleza. Como que tá a sua ingestão de proteínas para poder recuperar esse dano que você está causando? Você está fazendo acompanhamento com o nutricionista? Como que está a ingestão de líquido, de água? Está sendo suficiente para o teu peso, para a tua altura, para a tua rotina? Então tem tudo isso que a gente precisa identificar. Não é simplesmente, e aí, para ou não para? O profissional que olhar simplesmente fala, para, e não dá nenhuma explicação, preguiça. Preguiça. Caramba. De sentar, observar, explicar de novo, vai esquecer, tem que explicar de novo. E essa é a vida do fisioterapeuta.
é tratar e educar. A educação é contínua. Caramba. Não adianta falar uma vez, é que nem criança. Criança você vai repetir 10 vezes, vai repetir 100. Você vai ficar irritado, você vai ficar cansado, você vai bufar. Mas vai ter que explicar, vai ter que mudar o jeito de explicar, vai ter que mudar o jeito de ensinar, vai ter que dar outro exemplo, vai ter que quebrar a cabeça. Cara, essa forma com que você enxerga e aborda isso é muito louca, porque realmente, como eu te falei, é totalmente diferente. Muitas vezes a pessoa ela se limita só naquilo ali. Ah, você tá com dor no joelho, vai lá e vamos fortalecer seu joelho. Muitas vezes não enxerga que pode estar vindo de outro lugar essa dor. Não entende isso e tudo mais. Cara, e que louco. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, eu quero que você conte um pouquinho para onde você está indo agora. Por quê? Porque você acabou de entrar em uma nova fase, faz 1, 2 semanas, né? Essa nova fase de crescimento e tudo mais, que você saiu da clínica agora para o Instituto Hatz. Legal. Para onde você está indo? Que história é essa de agora de Instituto Hatz? O que é isso? O Instituto ele veio para poder consolidar quem eu sou. Quem eu sou como pessoa, como profissional. Por atender diferente, eu sempre tive muita dificuldade de me encaixar, de me definir como profissional. Eu sempre atendia como fisioterapeuta, mas, desculpa meus amigos educadores físicos, mas eu sempre utilizei recursos de exercícios resistidos para poder fazer meu tratamento. Então, eu sempre invadi um pouquinho a área da educação física. Eu sempre ensinei os meus clientes a parte de macronutrientes básico para poder, quando ofertar para os meus companheiros e companheiras nutricionistas, o valor deles serem vistos, assim como eu sempre tentei fazer o paciente entender a própria psique para poder encaminhar para um psicólogo. Então, eu sempre invadi todas as áreas para poder cuidar da pessoa e ir encaminhando e dar o valor específico para cada profissional. Então, o Instituto ele veio para poder me autoafirmar como profissional nessa parte, de englobar todo esse atendimento e de chegar no meu patamar hoje de conhecimento pessoal que faltava para eu poder ser quem eu sou hoje como profissional. A gente estava falando das 3 esferas de atendimento. Hoje, eu sou cristão e isso foi o finalzinho que precisava para a minha jornada de conhecimento para eu entender um pouco mais do ser humano. Eu sempre tratava a parte física e a parte emocional, mas não tratava tudo, não resolvia tudo, tinha caso que não resolvia. Tratava, a pessoa fazia psicólogo, fazia nutricionista, fazia exercício físico, passava comigo para fazer físio e não resolvia. Caramba. Tá? E aí o Instituto ele veio para poder consolidar essa minha fase de vida, que é a fase de vida onde eu voltei ao caminho de Deus, ao meu conhecimento, à minha jornada. Então, Caramba. eu trouxe isso para poder fechar o ciclo dos atendimentos, do emocional para a esfera mais expansiva possível, que é a parte espiritual. Entender que a gente é corpo, mente e alma, espírito. Tá? Corpo, alma e espírito, né? Não, corpo, mente e espírito, né? Sim. Então, para eu poder mostrar que se a alma está doente, o corpo também adoece. O corpo físico também adoece. A mente também adoece. E nós temos que entender que precisamos propiciar nossa fé de alguma maneira. Seja a fé que for, desde que faça o bem. Para mim, eu indico que a pessoa ela continue na sua fé. Que ela vá numa comunidade, que ela ceda o tempo dela ali, que ela doe o tempo dela para ajudar o próximo. Para ela poder olhar, é o que eu sempre brinco, né? Só reclama de pneu furado quem tem carro. Exatamente. Às vezes a pessoa daria de tudo para reclamar do pneu furado.
Só que a gente está tão na correria, a gente está tão ingrato pela nossa condição de vida, que a gente esquece de agradecer, às vezes, o pneuzinho furado. Quantas vezes que a gente poderia estar andando a pé, a gente tem carro. Então, olhar desse prisma e entender que, peraí, tem gente que está muito pior financeiramente e está muito mais feliz do que eu. Nossa, exatamente. Como assim? Às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, dá conta de cuidar da casa, dá risada, é feliz. Às vezes estou ganhando 10 mil reais e não vejo propósito nenhum. Peraí, será que é só o corpo? Será que é só a mente que tá doente? Exatamente. Ai, mas eu não acredito em Deus. Vai ter sua hora. Uma hora você vai Tudo acreditar. tem seu tempo, isso é fato. Tudo tem seu tempo. Hatz, como que as pessoas fazem para te encontrar? De onde você é? Como que elas podem aprender mais com você? Talvez mesmo se não for pessoalmente, mas existe algum canal de rede social, alguma coisa? E aí, como que eu faço para te achar? Difícil, viu? Até quem já achou é difícil ter contato, viu? Sacanagem. Tô brincando. Pessoal, eu sou de Mojimirim, aqui do interior de São Paulo. Para me contactar pelos meios digitais, eu tenho meu Instagram, que é o Marco Hatz. Eu tenho o Instagram do Instituto, que é o Instituto Hatz. Tenho os meus contatos, que estão todos no Instagram. Só mandar uma mensagem para mim que eu tento responder. Hatz é R-A-T-Z. R-A-T-Z. Hatz. Que é meu sobrenome. E é Marco, né? Marco Aurélio. Mas lá tá como Marco Hatz. Marco Hatz. R-A-T-Z. Senão a pessoa vai colocar lá outra coisa. Não, Nossa. vai colocar H, vai colocar com... Não é Marcelo, tá? Marcelo é meu ex-chefe. E muito gente boa, cara. Então, Me ensinou muito. Marco Hatz. Isso. Marco Hatz. E para marcar comigo uma consulta, me manda uma mensagem. Eu tento responder assim que possível. Não, ele responde. Pode demorar um pouquinho, mas ele responde. Pode ficar tranquilo com É isso. que eu sou assim, se você mandar uma mensagem, oi, tudo bem? Eu não vou nem abrir. Se você mandar, olha, sinto dores no joelho há 10 anos, ninguém me deu atenção. Aí eu abro. Eu gosto de um caso, eu gosto de um caso difícil. Eu gosto, já passei em 15 médicos, ninguém resolveu o meu problema, já estou morrendo de dor. Eu vou fazer o máximo possível. Se eu não conseguir resolver, eu vou mandar para outro profissional, a gente vai mandar para fazer outras terapias. Mas o legal é que a maioria das vezes você consegue. Graças a Deus. E isso eu sou prova viva, porque graças a Deus eu conheço bastante gente que já passou por você também. Isso é fato. Cara, que legal, que legal. Então, o Instituto ele vem para essa consolidação, né? Quando eu abri a clínica, isso há 5 anos atrás, era um nome um pouco mais difícil, que eu tinha feito com o meu ex-sócio. Então, era uma junção de 2 palavras em inglês. E depois que a gente desfez a sociedade, eu adotei só o nome que era mais fácil, que era Work. E eu fiquei até fazer a transição, fazer tudo que eu precisava fazer, transformei na Hatz Fisioterapia, ainda precisava aprender mais alguma coisa, me encontrei novamente com Deus, entendi como eu precisava fazer todas as coisas, enfrentei uma reforma, estou terminando de enfrentar essa reforma, graças a Deus, tudo certo. Teve alguns desafios no meio do caminho, minha arquiteta sabe bem disso. Mas graças a Deus, graças também a minha namorada que está comigo nessa jornada de correria muito doida. Sou muito, muito, muito grato por ela. E... Ai, se não falasse dela aqui, hein? Nossa! Ela vai ver no último minutinho dela, quase morrendo de raiva. Não, mas eu nunca vou me esquecer de você. Ó, que menino apaixonado, gente. Porque não é fácil a rotina comigo. Não é, você não para, você não tem tempo de nada. Às vezes é 5 horas da manhã saindo, chegando 10 horas da noite, pouquíssimo tempo para mandar de mensagem. Para você que ainda não sabe, agora são literalmente 00:27. Você tá vendo isso gravado,
Mas agora são 00:27, ele tá aqui. E provavelmente amanhã ele acorda às 5 de novo. E vou estar atendendo. Então eu castiguei ele hoje, fazendo ele vir. Mas amigo é pra essas coisas, né? Trabalho mais com o Paulo Musi. Aí sim, hein? Aí sim. Cara, agora quero que você deixe uma mensagem, seja do seu profissional, seja do que você imagina, seja uma mensagem que você fala, cara, isso aqui eu gostaria realmente que todas as pessoas soubessem da minha área ou do que eu penso sobre a minha área e tudo mais, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas pra gente poder se despedir de fato. Então, agora é você com a sua câmera. Muito bem. Eu sempre falo para todo mundo, um diagnóstico não é uma sentença. Um papel escrito não é uma sentença. Se você não identificou ainda qual que é a solução, procure um pouquinho mais. Você vai encontrar um profissional que vai te olhar, que vai resolver o teu problema e vai te dar toda a atenção possível. Pode ser que seja eu, mas também pode ser que seja qualquer outro profissional que vai parar, vai ouvir, vai te dar toda a atenção possível, vai fazer todos os testes. Busque sempre uma segunda opinião. Nunca pare na primeira opinião. Busque uma segunda, busque uma terceira, busque uma quarta. Eu busquei 14 opiniões diferentes até eu achar o meu tratamento quando eu precisei fazer. E valeu super a pena encontrar um profissional que me escutasse, que me acolhesse, que de fato me respeitasse. Busque princípios nos seus profissionais e você nunca vai se arrepender. Não é um custo, é um investimento. Cuidar da saúde é um investimento para a vida toda, é um plano de vida. Cara, perfeito isso, hein? Nossa vida, que isso. Curti demais, demais, demais. Cara, é só o começo dessa nova fase sua. Mais uma vez, parabéns. No dia da reinauguração eu estava lá, fui lá te dar um abraço. Com certeza. Limpou até vidro quebrado comigo. Isso eu conto, viu? E quebrei parede também. Quebrou parede. Quebrei parede no murro. O Rodolfo, ele tá nas minhas fases só quando tem alguma coisa quebrada, quando tem alguma coisa pra arrumar, pra limpar, pra enfrentar. Aí eu chego. Aí ele aparece do nada. Deus manda, né? Mas é assim que funciona. Então, cara, muito obrigado por ter aceitado isso, por estar aqui até esse horário, topando essas loucuras que eu te coloco. Rapaz. Muito obrigado por essa disposição sempre. E eu tenho certeza que você vai voltar muito mais vezes aqui, porque eu tenho certeza que o que você carrega pode ajudar muitas pessoas. E se você ficou até aqui agora, nesse podcast, e curtiu essa conversa, novamente já se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui, segue a gente lá no Instagram, @retratospodcast também, e o Marco Hatz, meu perfil oficial também é o Rodolfo Carvalho. Segue a gente em todas as redes sociais, comenta, curte, compartilha, manda para todo mundo e a gente se vê nos próximos episódios. Até mais!